ahora sí, la puta madre, 3 puntos de oro. Eu acho que a vitória traz repercussões em diferentes escalas ou setores, né? Primeiro, é muito importante a gente conseguir entregar um resultado que a torcida ansiava muito pela festa que a torcida vinha fazendo nos nossos jogos, apoiando, cantando, incentivando até o final. Então esse era um desejo nosso. Eu sei que o torcedor queria muito a vitória no Clássico, porque ela não vinha, acho que há 10 jogos, se eu não me engano. Então a gente entrou com esse desejo grande de fazer isso, com o desejo de tentar consolidar essa construção, consolidar não no sentido de terminar, né, mas de dar um passo adiante nessa construção de equipe, nessa construção de forma de jogar que a gente vinha tendo. E eu falei isso até anteriormente ao jogo, a gente tinha que buscar um equilíbrio entre manter a nossa identidade, mas também procurar se adaptar às circunstâncias, porque sempre jogar com uma equipe muito qualificada como é a equipe do Flamengo sempre é um desafio, e eu acho que a gente se comportou muito bem, acho que a gente fez um grande jogo. Estamos todos muito felizes, eufóricos, mas agora é manter os pés no chão, comemorar até amanhã. A partir de amanhã a gente já tem que ter o foco no jogo de quinta-feira, que é importante para a classificação, e o foco de novo naquilo que nos permitiu vencer esse jogo. Isso é importante. Essa vitória não começou hoje aqui às 18h10. Ela começou na semana de trabalho, ela começou nas semanas que a gente vem se preparando, na maneira como os jogadores têm trabalhado, se dedicado, assimilado tudo que a gente pede. Então a gente precisa voltar a nossa atenção para essas coisas, para continuar trilhando um caminho positivo, que é o que a gente está fazendo nesse momento. Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ. Juntos para mais um vídeo aqui no canal. E o de sempre, né? Caso você ainda não tenha assistido os vídeos e as lives, dê essa moral pra gente e gostando, comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative aí o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro e faça parte do nosso grupo de WhatsApp. É só você ir na aba Comunidade e baixar o link. Segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, @no Radar Vascaíno, e no Twitter, @radar_vascaíno. E demais ajudas você pode fazer enviando um Pix para a chave noradarvascaíno@gmail.com. noradarvascaíno@gmail.com. O banco é o Banco Inter, e essa informação também tem aqui, ó, o QR Code. Aqui em cima é só você apontar a sua câmera que você consegue nos ajudar. Bom, peço desculpa pela minha voz, afinal de contas, ontem eu me esgoelei com a vitória do Vasco e a gente tem que, né, dar a mão à palmatória. Se eu tiver que entrar na fila do perdão, como eu já estou pensando, vou só aguardar mais um pouco, mas já estou começando a pensar em entrar, eu entro normalmente, sem nenhum tipo de problema, de constrangimento, e faço aqui minha culpa. Léo, zagueiro Léo Pelé, que agora, né, a gente só chama ele de Léo. O Léo, uma grata surpresa, realmente veio com uma desconfiança muito grande na minha parte, e está jogando uma bola redondinha. Ontem ele conseguiu anular ali, mais uma vez, o ataque adversário e jogou uma partida grande, e é isso que a gente quer. O canal é crítico a 777? A gente sempre, desde que eles foram anunciados que iriam entrar, a gente torceu o nariz e foi contra. Ainda continuo achando que foi meio precipitado isso, mas a gente tem que dar a César o que é de César. A 777 vem investindo, talvez com o próprio dinheiro do Vasco, provavelmente, com a venda do Andrei. É um outro assunto, aí já é outro departamento. Hoje o mérito não é esse, mas está se formando uma equipe que realmente está tendo uma evolução. Se ela vai conseguir chegar, né, ao título e disputar a final, é outra história.
mas o Vasco está fazendo o papel dele de chegar e jogar de acordo com o adversário. Ontem a gente tem que analisar que o Vasco jogou contra o Flamengo, que é talvez uma das maiores ou melhores equipes aí do Campeonato Brasileiro. Com certeza é um dos postulantes ao título. Está passando por uma má fase, isso não é problema nosso. Todo clube grande passa por isso. E aí a gente tem que aproveitar esse momento. E o Vasco ontem mostrou para que veio, jogou uma partida, no meu modo de ver, exemplar. Muita gente veio criticando aí, falando que o Vasco jogou como time pequeno, estava fechado, mas cada jogo é um jogo. Você não pode também jogar contra o Flamengo de peito aberto, que você pode tomar contra-ataque e a coisa ficar enrolada. Eu ontem tinha dito aqui, se o Vasco tivesse feito, que o Vasco fizesse o primeiro gol, eu acreditaria na vitória. Agora, se a gente levasse o gol deles na frente, não sei se a gente conseguiria virar ou até mesmo ter mental para isso. A fase está boa, o Vasco nos últimos 4 jogos só levou um gol, ganhou do Botafogo de 2-0, ganhou lá do Trem do Amapá de 4-0, ganhou do Boa Vista de 4-1 e ontem venceu o Flamengo por 1-0 e até mesmo na derrota para o Fluminense, o Vasco jogou bem. Pedro Raul, no meu modo de ver, teve uma partida muito boa, jogou bem, pecou no pênalti que ele perdeu. Infelizmente, eu acho que ele tem que rever essa sua determinação em ser artilheiro e querer bater os pênaltis, que ou ele treina, ou então ele esquece pênalti, porque não pode perder um pênalti numa partida dessa como foi a de ontem. O jogo estava 1-0, era metade do segundo tempo, e o Vasco poderia ter vencido até com uma margem mais tranquila, né? Aí ele perdeu o pênalti, recolocou o Flamengo no jogo, e a gente sabe que o Flamengo é perigosíssimo quando ele fica meio que acuado e precisando fazer gol. Eles sempre inventam, parece até aqueles vampiros que você só consegue matar com a estaca no coração. Se você não enfiar a estaca no coração, eles continuam vivos. Mas, graças ao bom Deus, o Vasco venceu com um golaço do Puma Rodrigues, que a cada jogo também vem demonstrando aí uma evolução. Gostei muito da entrada do Manuel Capasso, entrou no primeiro tempo ainda na contusão do Miranda, que também não estava fazendo uma partida tão ruim assim, e ele entrou e deu segurança, mostrou a que veio. Lucas Piton também conseguiu fazer alguns avanços ali, foi um jogador perigoso. Meio de campo do Vasco surpreendendo com a garotada, com o Rodrigo, com o Barros, que entrou no segundo tempo, com o Marlon, que entrou no segundo tempo, com o Andrei, que jogou o tempo inteiro, com o Figueiredo, que entrou também no segundo tempo. Enfim, essa mescla do time do Vasco atual está colocando os garotos para jogar numa condição que eles não estavam conseguindo jogar no passado, até porque é o que a gente fala. Quando você começa a ter um time, a coisa melhora, o ambiente melhora, os jogadores de base começam a sobressair, a não sentir o peso da camisa e a responsabilidade de jogar pelo time titular. Foi assim que a gente viu um Felipe e um Pedrinho subindo nos anos 90, e é assim que a gente está começando a ver jogadores como o Rodrigo, como o Barros e outros aí que estão surgindo e vão surgir, podendo jogar nesse time aí que o Vasco SAF está montando. Falta ainda jogadores? Faltam. Falta ainda uma estrutura melhor para a gente ter um elenco mais encorpado? Falta. Eu acredito que o Vasco ainda deva gastar aí, segundo informações, mais 22 milhões em contratação, e a gente possa aí, de repente, conseguir, né, atingir um outro nível na parte esportiva. No entanto, eu estou achando que o Vasco está indo por um caminho bom. Próxima partida vai ser na quinta-feira contra o Bangu, em São Januário. O Vasco tem total condição de vencer essa partida e se credenciar para as semifinais do Campeonato Estadual, e venha quem vier, porque quem vier o Vasco tem que encarar. Pode ser Flamengo, pode ser Fluminense, pode ser o Botafogo, como pode ser o Volta Redonda. O Botafogo se encontra numa situação agora mais difícil,
até porque eles estão aí disputando a vaga, né? Está em quinto lugar no campeonato e vai depender de combinações de resultados, do Vasco não vencer, do Volta Redonda não vencer, que eu acho muito difícil. Eu acredito que as semifinais fiquem realmente entre Flamengo, Fluminense, Vasco e Volta Redonda. Agora, a classificação final não dá para cravar. O Fluminense ainda pode ser campeão, o Flamengo pode ficar com o vice, o Vasco pode também ficar com o vice, a gente pode ter combinações aí de Vasco e Fluminense, de Fluminense e Vasco, de Flamengo e Vasco, de Vasco e Flamengo e até mesmo de Vasco e Volta Redonda. Vai depender muito dessa última rodada aí para ver o que vai acontecer. Bem, agora a gente vai passar aqui para a coletiva de ontem do Maurício Barbieri após a excepcional vitória do Vasco em cima do Flamengo. Ele começa dizendo o seguinte: como ele analisou as entradas do Marlon Gomes e do Nenê. Fala aí, Barbieri. Olha, antes de eu falar sobre esses dois jogadores, eu acho que no geral a gente fez uma partida de altíssimo nível, todos competindo muito, se entregando muito, inclusive o próprio Nenê, tanto é que tomou o cartão num lance em que ele acabou tentando ser um pouco mais agressivo na bola, acabou tomando o cartão. O Marlon entrou bem, fico feliz. Era um jogador que a gente tinha que controlar um pouquinho o tempo que ele poderia ter de jogo, por ele estar retornando de uma lesão. E a ideia de colocar o Nenê ali é por tudo, pela experiência que ele tem, pela capacidade que ele tem de controlar o jogo, da leitura. Acabou tendo uma boa oportunidade de fazer gol, acabou não concluindo, mas também ajudou a gente. É alguém que, até pelo grupo jovem que a gente tem de ter muitos jovens, é uma referência para os meninos, é alguém que puxa os treinos dos meninos, cobra deles, faz eles melhorarem. Eu achei que naquele momento ele podia ajudar a gente, como eu acho que ajudou. Fico feliz com a atuação não só dos dois, mas de toda a equipe. Agora ele fala: qual é a sensação dessa vitória sobre o Flamengo e a sua projeção para a próxima partida contra o Bangu na quinta-feira? Feliz com a vitória, como eu disse, não só, mas também, claro, pela questão da colocação no campeonato, da pontuação, da gente se manter bem e vivo na competição. Mas uma vitória num jogo que tem uma representatividade enorme, tem um histórico gigantesco. O Vasco vinha de um histórico não positivo nos últimos confrontos, então, como eu disse anteriormente, existia um anseio do torcedor, de todo o clube, da gente conseguir dar uma resposta positiva. Então, estou muito feliz por isso. E agora a gente tem, como eu disse, comemorar até amanhã e depois colocar os pés no chão. A gente ainda precisa de uma vitória, vamos estar jogando em casa, espero que a torcida compareça e faça festa como tem feito, que apoie, que nos ajude, porque a gente conseguindo essa vitória e a classificação é um passo importante, não só em termos de objetivos competitivos para o Vasco, mas de oportunidade da gente melhorar ainda mais essa construção de equipe, de elenco. A gente conversou isso antes do jogo, de que apesar de nós estarmos num processo de construção, só se constrói uma equipe vencedora vencendo. E os jogadores entenderam isso, levaram isso para dentro da cabeça e do coração, se dedicaram demais e a gente está bastante feliz com essa vitória. Maurício Barbieri, no início do campeonato, havia dito que o Vasco estava num estágio abaixo de Fluminense e Botafogo. Mesmo na derrota para o Fluminense, o Vasco jogou bem. E nos confrontos entre Flamengo e Botafogo, o Vasco venceu. Barbieri, você ainda acha que o Vasco está no estágio abaixo dos rivais? Sim, não, eu lembro disso. E eu não sei se vocês vão se lembrar, mas eu também disse que o Vasco era o time da virada. E o nosso desejo é conseguir dar essa virada. É evidente que eu não tenho como dizer quando isso vai acontecer, mas... E nem vou te responder se isso já aconteceu, porque eu acho que é prematuro. Mas o que eu posso te dizer é que a gente está no caminho certo. Eu acho que a gente tem cada vez se aproximado mais, tem feito bons jogos, jogos de igual para igual, jogos competitivos. E esse era o primeiro desafio, até que a gente consiga em algum momento ser superior aos adversários. É difícil, eles têm essa vantagem de tempo, de construção na nossa frente, mas a gente vai trabalhar nessa direção sempre. Qual a importância dos meninos nesta reconstrução? Os crias da base vêm dando conta do recado e essa mescla do time atual
ajuda muito nesse crescimento, não é? Eu acho que eles têm sido fundamentais, mas mais do que isso, assim, eu fico impressionado com a alegria que eles têm de vestir essa camisa do dia a dia, de como eles se comportam, de como eles têm dado uma resposta de personalidade em jogos difíceis como esses, e como eles têm se comportado bem, como eles têm conseguido colocar para fora o potencial deles sem sentir o jogo, né? Eu nunca escondi, vou reafirmar, o Abel Braga é uma figura maravilhosa, eu estou apaixonado de estar trabalhando com ele, a gente sempre conversa, uma das coisas que a gente conversou durante a semana, ele sempre é muito observador, ele encostou em mim e falou, olha lá, esses meninos não estão sentindo nada não, para eles está tudo bem. Eu falei, pô, que bom, vamos ver, vamos tentar jogar solto da melhor maneira, e eu acho que foi isso que eles fizeram, entraram bem no jogo, estão num processo ainda, por mais que eles tenham entrado no ano passado, eu acho que eles ainda estão fazendo essa transição, uma transição agora num outro nível, numa outra dinâmica, mas tem dado uma resposta muito positiva, estou muito feliz. O Vasco vem jogando de duas formas, uma contra os clubes menores e outra nos clássicos. Qual é o paralelo e projeção para mais à frente quando o Vasco começar a disputa do Brasileirão? Eu não me prenderia à questão dos três volantes, né? A opção sempre é por estudar o adversário e entender quais são os espaços que a gente precisa defender melhor. Eu acho que contra Fluminense e Flamengo são equipes que atacam espaços diferentes, mas são setores que a gente precisava de uma aproximação maior de alguns jogadores. A gente optou por isso. Contra o Botafogo tem mais a ver com a capacidade de um jogador em característica, que era o Galarza, de desempenhar uma função que exigia mais dinâmica, né? Era um momento em que o Figueiredo, por exemplo, é um jogador que consegue fazer muito bem isso. Até eu já tinha utilizado ele como volante, como jogador de lado. Ele é um jogador que tem essa capacidade. E aí contra o Botafogo a gente não tinha o Figueiredo. O Galarza também tem essa capacidade, fez isso bem. Mas eu não diria que é uma regra ou algo pré-estabelecido, não tem a ver com o nível do adversário, tem a ver com o estudo, com os espaços que a gente quer preencher melhor, como a gente quer ocupar os espaços, como a gente vai fazer para surpreender eles também, tem mais a ver com essas questões. Barbieri, como você vê o mental do time e a obediência tática da defesa que vem neutralizando os adversários? Eu acho que essa mentalidade ela é fundamental, a gente tem procurado construir isso no dia a dia, mas também com o decorrer dos jogos. Tem os jogadores que ajudam demais. O Léo, por exemplo, é um jogador que fala bastante sobre isso. E é um fator determinante, sempre foi, mas hoje em dia que está cada vez mais, é um dos pilares que faz com que uma equipe seja extremamente vencedora. Essa capacidade de ser forte mentalmente, de ter equilíbrio, de conseguir, durante os momentos de dificuldade do jogo, ter uma estabilidade, ter um equilíbrio e conseguir sobressair. Então é algo que eu acho que a gente vem evoluindo cada vez mais. Olha, eu vou te dizer que eu acho que todos eles, não só o defensivo, estão bastante obedientes. Isso também é uma construção, isso também faz parte do dia a dia. Tem alguns jogadores que precisam de um pouco mais de liberdade ou um pouco mais de autonomia. Tem jogadores que até pela característica ou por necessidade de um jogo específico a gente precisa restringir um pouquinho mais a função. E o que eu mais fico feliz é que eles têm procurado fazer. Mesmo que em algum momento a gente erre, mesmo que em algum momento a gente tenha dificuldades, eles têm procurado assimilar aquilo que a comissão técnica tem passado, têm acreditado no que a gente tem proposto. E claro que esses resultados, essas vitórias reforçam essa dinâmica e essa relação entre todos nós. Então, eu acho que mais uma vez a gente está no caminho certo. O Nenê demonstrou vontade de estender o contrato e desejaria jogar até o final do ano. Barbieri, como você vê essa possibilidade? Olha, a gente não conversou sobre isso, ele tem o contrato aí terminando em mais algum tempo. Eu acho que no momento oportuno a gente, claro, vai sentar, vai conversar, vai entender dele também o que ele pensa, como ele se vê, como ele se enxerga. São momentos diferentes de carreira, né? Mas o Nenê é um cara que no dia a dia sempre tem ajudado bastante, uma alegria incrível. Eu não sei se foi ele que adotou os meninos ou os meninos que adotaram ele, porque ele sempre anda com eles e vice-versa.
Então, é alguém que tem ajudado bastante. Eu acho que no momento oportuno a gente vai sentar, vai conversar, claro, respeitando a história do Nenê, tudo que ele já fez pela equipe, entendendo a maneira como ele pode contribuir e vai tomar uma decisão que seja boa para todo mundo. Agora uma pergunta que foi emblemática, né? Perguntado por Barbieri o seguinte: como é que ele conseguiu deixar o Nenê no banco e o Nenê estar feliz e sem reclamar? Acompanhe a resposta dele. Eu vou ser o mais sincero possível. Eu acho que quem conseguiu foi ele, porque eu não acho que fiz nada demais. A gente sempre conversa. É claro que ele quer jogar sempre. Ele é muito competitivo. Se tiver par ou ímpar ou competição de bambolê, peteca, ele quer ganhar. Da personalidade dele. Então ele sempre quer estar jogando. Mas eu acho que foi ele que encontrou essa maneira. Eu acho que ele tem encontrado, como eu estava tentando responder anteriormente, diferentes formas de contribuir, diferentes formas de tornar a equipe vencedora, que no final das contas é o que interessa, né? Claro que o Nenê tem os objetivos pessoais, como o Barros tem, o Andrei, todos eles têm, mas todos eles têm que estar a serviço do coletivo, da equipe, do time. E eu acho que o Nenê tem encontrado uma maneira bastante positiva e saudável de ajudar, mesmo não iniciando jogos, mesmo entrando. Em alguns momentos ele pode começar a entrar, fazer a diferença como ele já fez. Volto a dizer, eu acho que eu não fiz nada. Acho que quem tem feito mais é ele mesmo. E para finalizar a coletiva, a pergunta foi a seguinte: o Vasco começou o jogo nervoso e depois equilibrou as ações. Isso já era previsto? Não, eu acho que não. Eu acho que é natural. A gente estava enfrentando um adversário que começou o jogo muito forte, pressionando, jogando a gente um pouquinho para trás. A gente estava com alguma dificuldade de encaixar um pouco melhor a marcação, até pelas mudanças que a gente fez e a maneira como eles vieram também. Eu acho que demorou alguns minutos para a gente entender o melhor encaixe, o melhor posicionamento, aonde a gente tinha que pressionar mais, aonde a gente tinha que se resguardar, mas tem a ver com isso também. A gente nunca joga sozinho, né? A leitura muitas vezes parte do que o Vasco fez, o que o Vasco... Não, tudo bem, tem o que o Vasco fez, mas também tem o que o adversário fez, tem as dinâmicas do jogo todas. E eu acho que no início eles começaram muito forte, a gente conseguiu suportar aquela pressão inicial e aos poucos foi encontrando maneiras de sair. Primeiro mais em transições, mais nos contra-ataques, depois conseguindo trabalhar um pouco melhor a bola, sempre sendo bastante objetivo. Foi um jogo em que a gente não procurou rivalizar em posse com o adversário, mas procurou gerar um bom número de oportunidades, que é o que ia dar vitória pra gente. E eu acho que a gente teve oportunidades, até esquecendo o pênalti, de fazer um placar até maior, assim como eles também tiveram. E aí vale destacar que o Léo Jardim fez uma partida fantástica, fenomenal, fechou o gol, ajudou demais a gente. Mais um jogador que fez um grande jogo. Bem, meu amigo, diante de tudo isso que você ouviu aí do Barbieri, eu gostaria que você deixasse seu comentário em relação a todas essas análises que o Maurício Barbieri fez pela partida de ontem contra o Flamengo. E aí, você ficou satisfeito? Gostou da vitória? Comemorou muito? Deixa aí no seu comentário o que você fez para comemorar ontem a vitória em cima do Flamengo. Está confiante para as semifinais? Acha que dá para a gente chegar na final? Eu acho que vai depender também do adversário, mas seja quem vier, a gente vai honrar essa camisa e vai jogar de igual para igual com qualquer um. Pelo menos no estadual. Brasileiro, aí já é outra história. Bem, minha gente, esse era o vídeo que eu queria colocar agora e a gente deve se rever antes da live das 10 da noite hoje. E hoje a nossa live é às 10 da noite, mas provavelmente aí na parte da tarde ainda, lá para as 6, no máximo 6 horas, eu devo estar subindo mais algum vídeo aí. Vamos ver, tá bom? Um forte abraço para você. Deixa seu like, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. A gente se vê.